Rios e mares são os reis dos 100 vales. Sabendo colocar-se abaixo, tornam-se os reis dos 100 vales. Se o sábio deseja se elevar acima do povo, deve falar como se estivesse abaixo dele. Se deseja estar adiante do povo, deve permanecer atrás. Portanto, o sábio se eleva e o povo jamais o considera um fardo. Postar-se à frente e o povo nunca é prejudicado. Assim, todos alegremente o acolhem sem rejeitá-lo. Como nunca disputa, o mundo com ele não disputará. Lao Tzu, do livro Dao De Jing, o famoso livro do Tao, do famoso filósofo chinês Lao Tse, ou Lao Tzu. Foi uma pessoa que fundou uma das bases filosóficas das principais correntes de pensamento que influenciam a China até hoje. Então, hoje, vamos começar a falar dos 8 princípios. 8 princípios é uma forma de fazer uma avaliação energética, um diagnóstico, e também serve para colher informações a respeito do desequilíbrio que a pessoa que vem buscar o tratamento está passando. Então, os 8 princípios, eles são 4 pares. São desdobramentos do primeiro par, que é Yin e Yang. Então, esses desdobramentos do Yin e Yang, eles servem para a gente aplicar em diversos momentos da conversa com o nosso paciente. Então, são 4 pares. Primeiro par, Yin e Yang. Segundo par, interior-exterior. Terceiro par, frio-calor. E quarto par, excesso e deficiência. Não é necessariamente nessa ordem, não é obrigado a fazer desse jeito. Mas é como eu decidi passar aqui hoje. Então, o Yin Yang, ele é a base filosófica e a base do diagnóstico e a base de toda a medicina chinesa. Porque, como eu falei em outros vídeos, o que a medicina chinesa busca é tonificar a deficiência e sedar ou drenar o excesso. Então, isso tudo se resume em Yin e Yang. Tanto que, para o chinês, para o pensamento chinês, a medicina chinesa, a base de toda a teoria, além do Yin e Yang, dos órgãos e vísceras, das substâncias vitais, é tudo baseado em cima do Yin e do Yang. Certo? O nosso corpo, ele primeiramente é visto como Yin e Yang. O que é interno é Yin, o que é externo é Yang. O que está acima da cintura é Yang, o que está abaixo da cintura é Yin. Uma doença que provoca sintomas de calor é uma doença Yang. Uma doença que provoca sintomas de frio é uma doença Yin. Só que uma doença que provoca sintomas de calor, ela pode ser também uma doença Yin. Porque existe o falso Yang. O que isso quer dizer? É quando o Yin está fraco, o que aparece ou o que se sobressai é o Yang. E quando o Yang está fraco, o que aparece ou o que se sobressai é o Yin. Então depende muito da condição, do momento que a pessoa está vivendo na vida dela. Como a gente viu na outra aula, os agentes patógenos internos e externos, e os que não são internos nem externos, eles acabam se misturando, eles acabam se mesclando, um se transformando no outro, um influenciando o outro. E é com o gancho da aula passada que a gente pode começar a falar da aula agora dos 8 princípios. Né? Por exemplo, então vamos falar agora de interior e exterior. Interior e exterior, essa dupla, esse primeiro desdobramento do Yin Yang, falando como 8 princípios de uma avaliação energética e de colher informações,
ele, de uma maneira simples de entender e resumida, ele está falando a respeito da localização da doença, da localização da enfermidade. Se ela está mais exterior, nas camadas mais externas do corpo, nas camadas mais yang, ou se ela está nas camadas mais yin do corpo. Quando ela está nas camadas mais yin do corpo, ela já está já está lesando os nossos órgãos, as substâncias vitais, os líquidos orgânicos, o sangue, a essência do rim. E quando ela está mais externa, ela ainda está assim numa batalha entre o nosso sistema imunológico ou o nosso Wei Qi. Os padrões que a gente pode encontrar externos, eles, com o tempo, eles podem se tornar padrões internos. Que, por exemplo, se a gente tem uma invasão externa de frio, de vento frio, o que vai acontecer? Vai dar uma coriza abundante, vai dar aversão ao frio, a gente vai sentir um pouco de dor na musculatura, dependendo da região onde o frio mais atingiu. Mas se isso ficar, se esse vento frio permanecer, ele começar a penetrar o organismo e começar a atingir rins, que o frio, ele primeiramente atinge o rim e o pulmão também. Já pode começar a ter um adormecimento dos membros, ter uma dor mais forte e a aversão ao frio ela pode ficar maior. Isso tudo também pode gerar febre. A febre, geralmente, ela acontece nos padrões externos, certo? Porque o padrão externo, ele mostra... Quando tem febre, um padrão externo, por exemplo, invasão de vento externo, invasão de frio externo, o que acontece? O nosso sistema imunológico ele ainda está brigando. Então, a febre que a gente sente, ela significa que o nosso sistema imunológico, o nosso Wei Qi, ainda está brigando com o frio ou o vento externo e está nessa briga. Mas quando invade, às vezes nem tem mais febre, às vezes já tem outros sinais e sintomas que vocês podem ver aí nas tabelas que tem disponibilizadas aí no slide. As diferenças, né, do frio interno, frio externo. Quando a gente estiver falando aqui agora, daqui a pouco, dos padrões de excesso e deficiência, a gente tem umas tabelas aí no slide que está mostrando as comparações de frio interno, frio externo, né, que são os padrões de excesso, também de excesso e deficiência. Então, essa primeira dupla, assim, quando a gente encontra na literatura frio interno, a gente está falando de uma situação mais crônica, já está afetando as substâncias vitais. E por se tratar do frio, com certeza está falando do rim também. E se, por exemplo, o frio invadir o organismo ao ponto de lesionar o rim, está lesionando a essência do rim. Não tenha dúvida. E outro sinal que pode acontecer é a pessoa acordar cansada, ter pés e mãos, né, as extremidades frias, passar o dia inteiro cansado, acordar cansado, passar o dia inteiro cansado, só vai pegar no tranco, só vai começar a sentir que está com energia lá do meio da tarde, final da tarde para frente. Mas o cansaço é muito presente. Quando a essência do rim ela é lesionada, ela está sempre, esse cansaço está sempre presente. Então, nessa primeira parte, nesse primeiro vídeo, era a informação que eu estava querendo transmitir, certo? Recapitulando, né, que os 8 princípios eles são um método de coletar informações e é um método também de fazer uma avaliação, um diagnóstico energético, certo? Só para
exemplificar. Por exemplo, a gente pode montar uma pequena tabelinha, colocar Yin e Yang, né? E um risco no meio. A gente pode ir fazendo perguntas, por exemplo, está com dor. Essa dor é mais aguda ou mais crônica? Se é mais aguda, é mais Yang. Se é mais crônica, é mais Yin. Então a gente vai marcando o xizinho. Pessoa, a temperatura, vamos supor que uma batida, um ombro lesionado, ele está mais frio ou está mais quente? Frio é Yin, quente é Yang. Por exemplo, se é uma dor lombar, a gente pode ver como é que está as costas da pessoa. Se a região lombar está mais fria do que a região torácica e cervical, ou se ela está mais quente. E por aí vai, né? É uma forma de ir experimentando esse tipo de diagnóstico, de fazer avaliação. Então, conforme ao longo dessa aula, a gente vai vendo as facilidades que esses 8 princípios podem nos proporcionar para a gente ter um melhor entendimento da enfermidade que o nosso cliente, o nosso interagente, o nosso paciente está passando, certo? Então, resumindo, interno e externo está dando a localização, ou seja, a profundidade do agente patógeno da enfermidade que a pessoa está experienciando naquele momento. Lembrando sempre que os padrões externos, eles são mais agudos, eles são curados com mais facilidade, eles somem mais rápido, eles são mais fáceis de tratar. Os padrões internos, eles são crônicos, eles são mais difíceis de tratar, eles já estão lesando substâncias vitais e os órgãos internos, certo? Então ficamos por aqui e até o próximo vídeo. 再见!